Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Universo da Elétrica, cursos e consultorias, tá bom? Conversaremos hoje dando continuidade aí aos nossos conteúdos referentes à física para concurso público, tá bom? A parte que a gente viu já de notação científica, agora falaremos um pouco sobre ordem de grandeza, né? Só para revisar, colocar um número em notação científica, pegar um número, né? Grande ou pequeno, deixá-lo entre 10 e 1, né? Ou entre 1 e 10, tá bom? Maior que 1, menor que 10, né? Como foi feito aqui. E compensar isso com potências de 10, né? Se você pega um número grande e corre a vírgula para a esquerda, o número de vezes que você corre para a esquerda vai ser o número positivo da potência de 10, que vai estar multiplicando, né? O número aqui que você deixou entre 10, entre 1 e 10, né? Já se o número é pequeno e você corre a vírgula para a direita, o número de vezes que você corre a vírgula para a direita, para deixar este número aqui entre 1 e 10, como foi o caso aqui de 6,8, do exemplo da aula passada, o número de vezes que você corre para a direita com a vírgula vai ser o número da potência aqui, mas só que negativo. Corre a vírgula para a esquerda, Positivo. Se eu corro a vírgula para a direita, negativo. Lembrando que para dominar de fato esse assunto e resolver qualquer questão, você tem que dominar a potência de 10, né? E já é um ponto referente à parte de matemática que a gente também revisou na aula anterior. E novamente friso com a realização aí, Instituto Jadson Caetano e Universo da Elétrica, cursos de consultoria, disponibilizamos também, né, na parte de matemática com o professor Jefferson Caetano, aulas aí em nosso canal, tá bom? Aqui no YouTube. Então, acompanhe aí e se não se inscreveu ainda, inscreva-se para poder justamente receber essas atualizações, essas aulas diretamente, né, em seu smartphone, seu e-mail, enfim, tá bom? Então, ordem de grandeza. Vamos falar agora sobre ordem de grandeza. O que eu falei anteriormente é para colocar o número em notação científica, tá bom? Ordem de grandeza. Muitas vezes não interessa ao físico o valor exato de uma grandeza, mas sim o seu valor aproximado. Assim, eles definem o que chamam de ordem de grandeza de um número, ok? Essa ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do número. Por exemplo, o número 850. A potência de 10 imediatamente inferior a ele é 100, ou seja, se eu pegar uma potência de 10 menor do que isso aqui, eu tenho 100, né? Que 100 é 10 elevado a 2. E a potência de 10 imediatamente superior é 1000, né? Então, 1000 seria uma potência de 10 também, né? Que é 10 elevado a terceira, ou seja, 850 a gente sabe que é maior do que 100 e menor do que 1000. Ou maior que 10 elevado a 2, que é 100, e menor que 10 elevado a 3, que é 1000, né? Mas o número 850 está mais próximo de 1000 do que de 100, não é assim? Se você for olhar aqui. Assim, dizemos que a ordem de grandeza de 850 é 1000, tá bom? A ordem de grandeza, ou melhor dizendo, né? A ordem de grandeza de 850 é 10 a terceira. Então você ouve muito isso cai também em prova de concurso, né? Qual a ordem de grandeza de tal número, de tal grandeza aí, né? Dá um valor lá, a massa da Terra, né? Enfim, a massa de um átomo, né? E a ordem de grandeza vai ser justamente dada em potência de 10, como foi o exemplo aqui. A ordem de grandeza de 850 é 10 elevado à terceira. Por quê? Porque ele está mais próximo de 1000 do que de 100, né? Beleza assim? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para descobrir se for um número qualquer? Basicamente, ó, para obtermos a ordem de grandeza de um número n, primeiramente escrevemos notação científica. Então, por isso é importante você entender a aula anterior, tá bom? Lembrando que a gente escreve ele como sendo x vezes 10 elevado a n, onde esse x, novamente, é um número que vai ser maior ou igual a 1 e menor que 10, não é assim? Número inteiro maior ou igual a 1 e menor que 10, tá bom? Em seguida, procedemos do seguinte modo. Se x é menor que 5,5, fazemos a aproximação como x sendo igual a 1. Se x é maior, né? Se x é menor que 5,5, fazemos a aproximação x igual a 1. Se x é maior que 5,5, fazemos a aproximação com x igual a 10. Se x é igual a 5,5, é indiferente fazer x igual a 1
o x igual a 10. Por quê? Porque lembre, né? A gente está pegando o número aqui em notação científica, tá bom? Por que disso aqui? Porque isso aqui vai ser uma aproximação que a gente vai fazer para poder dizer qual é a ordem de grandeza daquele número. Vamos por um exemplo para ficar claro isso, tá bom? Exemplo 3. Obtenha a ordem de grandeza do número 27428, ou seja, 27.428. Vamos obter a ordem de grandeza dele. Para obter a ordem de grandeza, primeiro vamos colocar a notação científica. Então, vou correr a vírgula aqui, ó, para colocar um número aqui entre 1 e 10, né? Aí corro a vírgula aqui para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,7428 vezes 10 elevado a 4. Por quê? Porque eu corri a vírgula aqui 1, 2, 3, 4 vezes para a esquerda. Se eu corro para a esquerda, eu multiplico por 10 elevado a um número positivo. Então, se eu correr 4, 10 elevado a 4. Tá bom? Eu peguei o número, coloquei ele aí, né? Na anotação científica. Beleza. Aí, como 2,7428 é menor que 5,5, fazemos a aproximação. 2, né? O número aqui, certo? 2,7428 é aproximadamente igual a 1, tá bom? Como ele é aproximadamente igual a 1, né? Para fazer a ordem de grandeza aqui, igual a 1. Então, 1 vezes 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Ou seja, a potência de 10 não se modificou. Tá bom? A potência de 10 não se modificou. Por quê? Porque o número que está na frente aqui dele é menor, tá bom? É menor que 5,5. Como é menor que 5,5, a minha potência de 10, né, não se modificou. Então, a ordem de grandeza do número 27.428 é 10 a quarta. A ordem de grandeza dele é esta aqui, tá bom? A ordem de grandeza dele. Então, já veja outro exemplo. Veja outro exemplo aqui para você entender, né? Obtenha a ordem de grandeza de 0,00754. Então, vou correr a vírgula aqui agora para a direita, né? 1, 2, 3 vezes. Então, se eu correr a vírgula para a direita, 3 vezes vai ficar multiplicado por 10, mas agora um número negativo. Por quê? Porque eu corri a vírgula para a direita. 1, 2, 3, né? Assim? Então, vai ficar 7,54. 7,54 é um número entre 1 e 10. Então, beleza, tá de boa. Vai ficar em notação científica. Aí, vezes 10, como ocorria a vírgula? 3 vezes para a esquerda, menos 3. Então, veja, como 7,54 é maior que 5,5, fazemos a aproximação da seguinte forma. 7,54 é aproximadamente igual a 10, por aquela regrinha que a gente viu lá em cima, né? Por quê? Porque ele é maior que 5,5. Sendo assim, né, este número é igual a este em notação científica, mas esta parte aqui eu vou aproximá-la como sendo 10, tá? Por quê? Porque 7,54 é maior que 5,5. Então, se é maior que 5,5, para descobrir a ordem de grandeza, eu igualo isso aqui a 10, né? Então, 10 vezes 10 é menos 3, né? Aqui é como se tivesse 1, né? Aí vai ficar, repito a base e somo os expoentes. Vai ficar 1 menos 3, ou seja, menos 2. Tá bom assim? Então, perceba, né, a peculiaridade disso aqui, tá bom? A peculiaridade disso aqui. Além de colocar em notação científica, eu tenho que fazer a aproximação com a parte do número que fica aqui na frente, tá bom? Se ele for maior que 5,5, eu considero como sendo 10 para fazer o arredondamento e descobrir a ordem de grandeza. Se ele for menor que 5,5, como foi o caso anterior, eu considero ele como sendo igual a 1. Então, só colocando notação científica, eu já vou saber a ordem de grandeza, né? Vai ser simples. Mas se ele for maior, aí eu vou ter que considerar como uma potência de 10 aqui, né? 10 elevado a 1, né? Então, veja, você poderia errar, nesse caso aqui, dizer que a ordem de grandeza desse número seria 10 elevado a menos 3. Mas como a gente viu e provou pela aproximação aqui de 7,54 ser maior que 5,5, a gente considerou como ele sendo 10. Como ele é 10, fazendo a continha aqui, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3, repito a base 10 e faço a soma dos expoentes, né? 1 menos 3, né? 1 menos 3 vai dar menos 2. Tá bom? Faço a operação de soma, né? Como tem um número negativo, acaba aqui, subtrai.
Aí, portanto, a ordem de grandeza do número 0,00754 é 10 elevado a menos 2, tá? Cairia no concurso como? 10 elevado a menos 3. Na letra A ia ter isso aí para você, beleza? Então, muito importante essa parte, tá bom? De você fazer, colocar um número em notação, né, científica, ver se a parte da frente é maior, menor ou menor que 5,5. Se for maior que 5,5, você considera como sendo um 10 aqui, né? E faz a continha com os expoentes, tá bom? Soma ou subtrai, dependendo aí se o expoente é positivo ou negativo. Faz a operação de soma, né? A depender do sinal, você vai subtrair ou adicionar. E se ele for menor que 5,5, como foi o outro exemplo aqui, né? Simplesmente a ordem de grandeza vai ser o que está lá, né, na notação científica, tranquilo? Então, um detalhe muito importante, beleza assim? Agora eu vou deixar alguns exemplos para você resolver e colocar aí nos comentários, tá bom assim? Beleza? Novamente, se você achou que a aula foi um pouco mais depressa, lembre-se, isso é uma videoaula. Você pode voltar e ver de novo, sem estresse, né? Veja 1, 2, 3, 10, 100 vezes, quantas vezes você quiser, tá bom? Não esqueça de clicar em gostei. Vou deixar uns exercícios aí para você, mas antes vou dar esse recado. Não esqueça de clicar em gostei e deixar o seu comentário. Repasse essas aulas para os seus amigos, porque a depender da quantidade de visualizações, a gente vai estar produzindo mais ou menos conteúdo para vocês, tá bom assim? A depender do interesse de vocês, do empenho de vocês nos estudos. Beleza? Não faria sentido a gente estar fazendo aulas, aulas e aulas e não ter essa correspondência de vocês, tá bom? Então é importante você comentar. Vou deixar alguns exercícios para vocês, né, fazerem, tá bom? E vamos nessa. Novamente, não esqueça de pegar esse exercício e resolver, né? Beleza? Vamos lá. Então, nesses exercícios aqui, ó, eu quero que você faça com muita atenção e deixe suas respostas aí no comentário, tá bom assim? Escreva os números seguintes em notação científica e diga qual sua ordem de grandeza. 12.300.000. Então, esse número aqui, eu quero que você escreva ele, né? Primeiro em notação científica, como você sabe, depois diga a ordem de grandeza dele, ok? Seria aqui 12.300.000, né? Depois o número 0,00072. Depois esse número aqui, letra C, letra D e letra E, tá bom? Da A a E no exercício 1. Escrever notação científica, evidentemente, para depois dizer qual a ordem de grandeza, seguindo as regras que a gente viu. E depois, ó, qual é a ordem de grandeza de segundos em 60 anos, tá bom? Qual a ordem de grandeza de segundos em 60 anos? Então você vai pegar 60 anos, quantos dias tem, os dias tem quantas horas, uma hora tem quantos minutos, um minuto tem quantos segundos, vai sair multiplicando isso tudinho, vai encontrar um número bem grande, depois vai colocar em notação científica e depois descobrir a ordem de grandeza, tá bom? Novamente, deixe suas respostas nos comentários, tá bom? Para interagir com outras pessoas aí que estão estudando para física também de concurso, né? Até um jeito aí de ter mais essa interação. Use aí os comentários aqui abaixo do vídeo, justamente para poder interagir, tranquilo? Quem falou com você aqui foi seu amigo professor Jadson Caetano. Não esqueça de clicar em gostei, beleza? Se restar dúvidas aí, deixe nos comentários que a gente pode, né, sanar essas dúvidas em aulas posteriores, tá bom assim? Um forte abraço para você. Novamente, isso é uma realização do Instituto Jadson Caetano e Universo da Elétrica Cursos e Consultorias, que é uma plataforma de ensino online, onde disponibilizamos cursos de elétrica, automação, refrigeração, enfim, vários cursos da área técnica, da área de engenharia e cursos preparatórios para vestibulares. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais, entre em contato conosco, tá bom? O nosso WhatsApp aí é 081-98157-8070. O nosso e-mail é universodaelétrica@gmail.com e o nosso site oficial é www.universodaelétrica.com. Não esqueça de clicar em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva e até a próxima aula.